Aqui no nosso site Fox Sport Brasil, vamos trazer um dos maiores especialistas em direito esportivo, Dr. Eduardo Carlesso, que vai participar aqui desse bom papo, até para analisar algo que nas últimas horas tem criado aí uma grande polêmica. É bom a gente destacar que em meio à pandemia, ontem, o Flamengo voltou a campo contra o Bangu no Maracanã e venceu pelo placar de 3-0. Só que o jogo não foi mostrado por nenhuma TV. Até porque o Flamengo não tem contrato com a TV Globo e esse jogo só poderia passar na TV Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Doutor, tudo bem? Como é que vai? Prazer tê-lo aqui no Fox Sports. Como vai, Quesada? Um prazer falar contigo novamente. Prazer é todo meu. Doutor, ontem o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que vai mexer, não sei se num futuro tão próximo, mas num futuro com os direitos de transmissão do futebol brasileiro. Muita gente acredita que isso possa acontecer. Na edição extra do Diário Oficial da União, publicado na manhã da quinta-feira, de ontem, portanto, há uma alteração no artigo 42 da Lei Pelé, que rege o esporte no Brasil. No texto da medida provisória, Planalto diz que, abre aspas, pertence à entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão e a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo do espetáculo desportivo. Fecha aspas. Agora vamos trazer o especialista, porque os leigos querem entender o que tudo isso significa, doutor. Quesada, essa medida provisória chacoalhou o futebol brasileiro, né, no momento que eu acho que não deveria ser chacoalhado, e podemos falar um pouco mais disso depois. Mas respondendo à tua questão, o que nós tínhamos até quarta-feira é que, para que um jogo fosse transmitido, era necessário a concordância do clube mandante e do clube visitante. Agora, a partir dessa medida provisória, e caso ela venha a ser confirmada também pelo Congresso Nacional, nós podemos ter um momento na história que apenas o clube mandante seja o detentor dos direitos, e a simples autorização do mandante já será suficiente para que uma partida seja transmitida. Dentro dessa medida provisória, que, como o próprio nome já diz, é apenas uma medida provisória. Exatamente. Que poderá lá na frente virar uma MP, mas o P, em vez de provisório, permanente. Agora ela vai ser objeto de apreciação do Congresso Nacional. Eu já vi hoje uma entrevista do Rodrigo Maia tratando desse assunto, tratando com muita preocupação, inclusive, externando que talvez não fosse o melhor momento no futebol brasileiro para uma medida provisória, coisa da qual eu estou de completo acordo. Nós estamos vivendo um período dramático na vida, não só do Brasil, mas quanto do mundo, onde todos os esforços devem estar sendo concentrados em outros locais, e não em discutir os direitos de transmissão. O futebol brasileiro, inclusive, teria questões muito mais urgentes para serem colocadas na prática. Por exemplo, essa medida provisória, ela poderia ter chegado, por exemplo, para debater, para trazer alguns contornos sobre as questões trabalhistas entre atletas e clubes da pandemia, para fazer algumas mudanças no estatuto do torcedor, já que os regulamentos das competições não podem ser mudados durante a competição. Poderia estar tratando de questões, de obrigações tributárias que os clubes têm com a União e que não vão conseguir pagar, ou seja, questões urgentes. Medida provisória serve, segundo a Constituição, para questões urgentes e relevantes. Eu quero saber onde é que está a urgência e relevante para discutir direitos de transmissão do futebol brasileiro durante a pandemia. Doutor, essa medida provisória ela tem uma vida útil, ela tem um tempo em que ela, né, vale. São 120 dias, é isso? É isso aí. Depois de 120 dias, expira. Isso não quer dizer que o presidente não possa assinar uma nova medida provisória sobre o tema. Ele não poderá, né? O que não nós poderá. Temos é que se em 120 dias ela não for apreciada pelo Congresso Nacional, ela simplesmente vai perder efeito. Agora, doutor, vamos entender. Existe um negócio chamado direito de transmissão, certo? Vamos ver o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, todos os times, exceção feita ao Flamengo,
não assinaram um contrato com a detentora de transmissão, dos direitos de transmissão, que é a TV Globo. Então, quer dizer, os jogos do Flamengo não podem ser transmitidos pela TV Globo, certo? Porque ele não tem um contrato com a TV Globo. Agora, o Flamengo poderia transmitir esse jogo em outra plataforma, poderia acertar com outro veículo de comunicação, com outra emissora? Em tese, sim, pode. Mas e o adversário do Flamengo que não tem contrato com essa empresa, só tem contrato com a Globo? Também não poderia se posicionar de forma contrária à transmissão, por exemplo, desse jogo? Você foi muito preciso, Quesada, e é exatamente nesse ponto que vai residir a confusão, e é exatamente nesse ponto que podemos imaginar que deva haver uma judicialização da questão, porque na medida que a medida provisória ela permite ao mandante transmitir as suas partidas, e nesse caso o mandante, sendo o Flamengo, não tem um contrato em vigência, ele estaria coberto pela medida provisória. Acontece que o campeonato ao qual ele participa, né, o Campeonato Carioca, você tem todos os demais clubes assinaram com a Globo, e a Federação Carioca também assinou com a Globo, então assim, o contrato carioca está dentro de um pacote de contratos que são perfeitos e que foram assinados no seu tempo. Portanto, o Flamengo agora, ao transmitir uma partida em que ele é mandante, e vamos supor que o Fluminense seja o visitante, ele vai estar quebrando, de alguma maneira, pela via, ainda que ele não seja parte desse contrato, está fazendo com que o Fluminense, por exemplo, quebre o seu contrato com a Globo, porque o Fluminense não poderia estar participando, tendo uma partida dessa transmitida pelo Flamengo, já que o Fluminense cedeu seus direitos para a Globo. Perfeito. E, por exemplo, doutor, Campeonato Brasileiro, o contrato ainda está vigente, tem alguns anos. Essa medida provisória, né, uma vez que ela passe lá na Câmara dos Deputados e se transforme numa nova legislação, poderia quebrar os contratos que já estão vigentes, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, no caso, que a Globo também é detentora dos direitos, o Esporte Interativo também tem contrato com alguns clubes, e ainda tem a questão também do pay-per-view. Seria algo fácil, juridicamente falando, de se quebrar um contrato que já tem aí já um bom tempo e tem alguns anos ainda para ser cumprido? Em nenhuma hipótese, Quesada. E aí eu gostaria de fazer dar o meu ponto de vista, independentemente de quem seja o proprietário dos direitos, seja a Globo, seja a Fox, seja a Tânio, seja a ESPN, seja a Band, na medida que os clubes firmam um contrato até 2024, cedendo os direitos de transmissão para essa empresa, esse contrato tem que ser respeitado. Existe uma regra no direito brasileiro chamado ato jurídico perfeito, isso inclusive está na Constituição Federal, que mais ou menos, resumindo, seria os contratos firmados num determinado momento da história, segundo aquela lei, permanecerão vigentes nos termos daquela lei. Portanto, uma lei subsequente que altere esses direitos não pode afetar os termos desse contrato, ela não pode retroagir. Se isso acontecer no futebol brasileiro, nós estaremos mandando uma mensagem horrível, uma mensagem de total insegurança jurídica, não apenas o futebol brasileiro, mas o país enquanto nação, e tudo que nós não precisamos é mais insegurança nesse país. Já há muita insegurança em vários negócios, e o futebol, que vamos lá, o nosso grande mecanismo, muitas vezes, de conexão com o mundo, pelo que representa o futebol brasileiro, não pode ser objeto dessa bagunça e não pode, de nenhuma maneira, ter os contratos quebrados. Contratos devem ser respeitados, e quero dizer isso independentemente de quem seja o detentor. Agora, o senhor acredita que, num futuro próximo, vamos estabelecer como futuro próximo 4, 5 anos, aconteça alguma mudança nessa relação de venda e compra dos direitos de transmissão, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, em que cada clube, por exemplo, possa vender a sua parte para quem bem entender? Por exemplo, o Flamengo vende para uma empresa que está chegando agora, a Amazon, sei lá. O Corinthians continua com a Globo. O Palmeiras segue com o Esporte Interativo, o Santos também. Outras emissoras, Band, SBT, Record, entram também na jogada, outras plataformas, outras mídias possam entrar e, de repente, cada uma ter um time
e aí esses contratos seriam discutidos de forma individual, e aí mudando a legislação para que o mandante possa transmitir sempre os jogos, ou seja, a definição é sempre do mandante, sem analisar quem é o visitante. O senhor acha que isso seria possível no futuro próximo ou não? É uma coisa muito complicada de se fechar de uma forma coletiva. Vamos lá, então agora vamos deixar as questões jurídicas de lado e vamos analisar o assunto sobre o seu mérito negocial. Na verdade, hoje os clubes já negociam individualmente, né? Hoje qualquer clube poderia ter escolhido a sua transmissora. Essas negociações são individuais, desde a implosão do Clube dos 13 em 2011, se não estou equivocado, se passou a negociar de maneira individual os direitos de transmissão. A grande novidade nesse último ciclo de contratos é a competição. É o fato de que a Turner entrou no negócio e, nesse momento, ela tem contrato com 8 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Competição é muito bom. Quanto mais empresas interessadas em entrar no mercado esportivo, melhor. Isso é inquestionável. Segundo ponto que deve ser também colocado de uma forma clara. Se essas negociações também fossem feitas de maneira coletiva, eu, sinceramente, viria muito pouco problema. Acho que seria extremamente produtivo, positivo o futebol brasileiro. Só que o que nós temos na prática são negociações individuais, e o que pode vir a acontecer na prática se tivermos uma lei que assegura ao mandante o direito exclusivo de negociação, é que os grandes clubes obtenham contratos multimilionários, contratos muito maiores do que tem hoje, e os pequenos clubes dificilmente vão conseguir manter o que eles têm hoje como piso mínimo quando ingressa na primeira divisão. Então, há uma questão que tem que ser vista, tem que ser muito bem separada. Hoje, o contexto de negociação individual, e você sabe muito bem, quando você coloca dinheiro, nunca é suficiente, cada clube quer mais, e é justo. Eu acho que os clubes grandes no Brasil têm que ser muito ricos mesmo, nós precisamos de clubes grandes, fortes, com expoência nacional, mas nós não podemos esquecer os pequenos, nós não podemos esquecer aqueles que estão na ponta da tabela, porque o futebol só é rico e produtivo quando ele é competitivo e quando todos os clubes têm sustentabilidade financeira. Não pode só os ricos serem super ricos e os pobres muito pobres. O senhor tem razão. Quando o Clube dos 13 acabou, aí cada clube poderia negociar como fazendo de forma individual com a TV, que sempre é com a TV Globo. E aí, quando chega o esporte interativo, no caso do Campeonato Brasileiro, ele consegue trazer para o lado dele 8 times. Só que aí é um problema. O esporte interativo transmite os jogos dessas equipes quando elas se enfrentam. Quando, por exemplo, um time que está no esporte interativo, assinou com o esporte interativo, enfrenta um time que acertou com a TV Globo, esse duelo não acontece, né? Se a legislação fosse diferente do mandante, né, poder ter o jogo televisionado, então quando o mandante é do esporte interativo, quando for da Globo, é da Globo, né? Então essa é uma questão que também a legislação precisa, né, deixar aberta para que não haja o problema do que a gente viu ontem, por exemplo, né, de Flamengo e Bangu estarem jogando e não ter a transmissão, porque o Bangu acertou com a Globo, mas o Flamengo não tem acerto com ninguém, né? Então, quer dizer, a coisa não é tão fácil assim. Falar é fácil, agora para colocar isso em prática é algo que requer realmente muita discussão e muita conversa e muito bom senso acima de tudo, né, doutor? Com certeza, Ressado. Veja, você também tocou na questão das mídias, né, as diferentes mídias. Por que os direitos não são negociados em diferentes mídias? Por culpa exclusiva dos clubes. Por culpa exclusiva dos clubes, e eu tive essa oportunidade de participar há muitos anos atrás, de várias dessas tentativas de junções entre os clubes para falarem coletivamente, por intermédio de uma liga, e os clubes não conseguem se entender. Se nós tivéssemos uma liga no futebol brasileiro, essa liga ela teria todas as condições de planejar essa venda coletiva e, sobretudo, planejar essa venda coletiva em mídias, com essa segmentação. Uma coisa vende o pay-per-view para um, vende a TV aberta para outro, vende a TV fechada para outro, vende agora o que nós temos aí, o video on demand, vende o streaming, ou seja, só que quando a negociação é individual, não há uma capacidade dos clubes de planejar, né? Não há uma mente por trás planejando para todos. Então o que acontece é que evidentemente, os direitos acabam caindo sempre na mão de um só. Se tivéssemos uma liga, seria diferente. Por isso que eu quero acentuar, eu quero remarcar. Se
essa regra passar como está, e as negociações foram apenas individuais, há um risco do gap entre de pequenos e grandes aumentar muito mais. Se essa negociação for coletiva, aí sim, isso pode ser muito útil para o futebol brasileiro. É necessário uma negociação coletiva, é necessário um órgão, uma entidade, uma liga pensando em como vender essas mídias, segmentá-las e, evidentemente, aumentar o faturamento dos clubes, que é o que todos, no fim das contas, querem. Bom, doutor, recapitulando, né? Se essa medida provisória mudar a legislação em relação aos direitos de transmissão e os jogos dos mandantes possam ser transmitidos por determinado veículo, é bom que se reze os contratos que estão estabelecidos. Isso seria colocado após os contratos que já existem. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro vai até 22, 23, 24, ele tem que ser cumprido nesses moldes. E a partir daí, aí as negociações é que vão mostrar para a gente como esse cenário de transmissão do futebol brasileiro ficaria. Basicamente é isso. É isso aí, Kessler, exatamente. Basicamente é isso. Agora tem outro detalhe, doutor. A gente está falando em termos nacionais. Se já parece um pouco complicado, não é, discutir essa mudança de formato na venda dos direitos de transmissão, imagine para uma competição internacional como a Libertadores da América. Como seria? Nós temos 10 países que disputam a Libertadores da América. Essa negociação ela é feita em bloco. Né? Fox Sports, por exemplo, é detentor dos direitos da Libertadores da América até 2022. Né? Outras emissoras fora, cada país tem a sua emissora lá que transmite a competição. Em termos internacionais, me parece que também é algo tão complicado quanto imaginar, por exemplo, um novo formato de transmissão do Campeonato Brasileiro. No caso específico da Libertadores, né, como a Libertadores ela parte da Conmebol e a Conmebol é uma entidade sediada no Paraguai, então, assim, em um primeiro momento não se aplicam essas regras, né? A Conmebol vai negociar e vai estruturar a Libertadores de acordo com as leis vigentes no Paraguai. Então, é isso que é feito até hoje. Então, eu não vejo aí, talvez, ao menos que se faça alguma mudança aí no curso dessa medida provisória para tentar abarcar alguns direitos internacionais, mas, em princípio, eles não estão dentro desse pacote. Ou seja, tem que passar tudo pela Conmebol, né? Ela que organiza o evento, ela que repassa esses direitos de transmissão, né? Que fique bem claro, tem sido assim nos últimos anos. Tá? Exatamente. Muito bem, doutor, vamos esperar, porque, enfim, se acena para um futuro diferente. É claro que muita coisa tem que ser discutida, essa medida provisória tem que passar aí, não é, pelos deputados, enfim, mas parece que foi dado um pontapé inicial para pelo menos se discutir uma questão de monopólio que há muito tempo se discute em relação a direitos de transmissão. E o senhor tocou num ponto importante só para a gente encerrar. Imaginou cada clube conseguir vender esse produto para várias mídias diferentes, né? Como seria? TV, internet, outras plataformas. Quanto de dinheiro que esses clubes poderiam ganhar, né? Poderiam obter uma grana muito maior do que se obtém nesse momento. Né? O senhor tocou num ponto aí, eu sei que o senhor participou de reuniões nos últimos anos nesse sentido. Imagina uma liga, né, que é uma liga tão bacana, que é a Liga Brasileira, que é o futebol brasileiro, o que poderia fornecer de riqueza, de gerar riqueza para esses times que disputam a competição. Porque estádios bons nós temos aí um poder aquisitivo interessante em relação ao futebol, não é? Tem um poder aquisitivo que alimenta esse grande negócio chamado futebol, e os clubes poderiam ser melhores geridos, né? Até para ter mais dinheiro, para conseguir manter os nossos craques e fazer a nossa liga ser uma liga melhor ainda do que ela já é. Uma sementinha parece que já foi plantada, e pelo menos uma discussão, trazer essa discussão agora, é no mínimo interessante, doutor. O debate sempre é bom, né? E esse assunto, os direitos de transmissão, realmente deveria voltar ao debate. Eu só lamento que o período não seja o melhor, né? Nós teríamos questões muito mais urgentes para tratar nesse período. Mas já que foi posto ao debate, então vamos levá-lo.
Efetivamente, nós precisamos avançar no assunto de transmissão, nós precisamos realmente ter um mercado muito mais aberto, é extremamente importante que essas novas empresas de tecnologia possam vir ao futebol brasileiro. Eu sou um cara que estou total de acordo que Amazon, Facebook, Apple, quem mais que venha, Google, que venha entrar nesse mercado de transmissão de efeitos esportivos, venha ao Brasil. Quanto mais dinheiro circulando é melhor. Temos que ter realmente uma discussão séria. Eu sou muito pessimista com relação à formação de ligas, infelizmente. Participei desde o dia 1 da criação da primeira liga e sabemos do que deu. Era uma grande oportunidade de se criar uma liga nacional e não andou, então eu particularmente acredito muito pouco que os clubes vão conseguir se acertar para criar uma liga nacional, mas eu espero que eles consigam se acertar para negociar coletivamente. Se for negociado coletivamente, eu não vejo nenhum problema para essa negociação baseada no mandante. Quando a gente fala em coletivo, é que mora o grande problema, né? Porque falar em coletivo no futebol brasileiro, a gente vê no Rio de Janeiro, 2 grandes não querem voltar, outros 2 apoiaram a decisão de voltar. Não estou discutindo se é certo ou não, né? Mas há uma divisão de pensamento, né? Não houve aí uma irmandade, que se prega a irmandade no momento em que é melhor ter o consenso do que ter realmente uma disputa, um ruído nessa decisão. Muito obrigado, doutor Eduardo Carlesso. Obrigado, Quesada, é sempre um prazer e sempre às ordens. Muito bem, entrevista de Eduardo Carlesso aqui no site Fox Sports.